Olá, boa noite a todos, boa noite, Deise. Estamos iniciando o nosso encontro de Sociologia, tá? Nós vamos fazer um breve resumo desse PET inicial, né, do plano de estudos tutorado, mas, primeiramente, eu vou trazer para vocês o conceito de Sociologia. Logia, Sociologia, Logia é estudo, tá? Elaine está entrando. Logia é estudo, sócio, estudo das relações sociais. Sociologia, logia é estudo, a parte sócio-social, estudo das relações sociais. Mas é só isso, professora? Não, né? Sociologia nada mais é do que o estudo das relações sociais, mas baseado em alguns elementos. Quais são esses elementos? A empatia é você se colocar no lugar do outro. A alteridade, você mais que se colocar, enxergar o outro, é você reconhecer o outro, né? Reconhecer implica inúmeras coisas, é você ter um olhar diferenciado para o outro, né? Enxergar o outro. Ou qual outro elemento essencial também para a sociologia? O respeito aos direitos humanos, que incluem diversos direitos, os direitos civis, os direitos políticos, ok? Então, não é somente, a sociologia não é somente o estudo das relações sociais, e sim, atualmente, é o estudo das relações sociais baseado nesses elementos, empatia, alteridade, o respeito, e mais ainda, o respeito aos direitos humanos, ok? Por que eu falo disso, falo esse respeito para vocês? Porque ao longo da história, a sociologia, principalmente no início da disciplina aqui no nosso país, na década de 30, 40, a sociologia, ela tinha um viés voltado para o reconhecimento da cultura europeia como sendo superior, né? Então, queira ou não queira, índios, negros, pardos, ainda eram considerados, para os sociólogos de então, como seres não civilizados, tá? Então, com a inserção dos direitos humanos, com um novo olhar, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Grande Guerra Mundial? A morte dos judeus, né, uma violência tremenda. O mundo começou a olhar, de uma maneira geral, para o homem como um ser portador de direitos, tá? E todas as esferas foram sentidas, inclusive na sociologia. Então, a sociologia passou a ter um novo olhar, tá? Um novo olhar, ou seja, um olhar mais humanizado, um olhar mais inclusivo, ok? Mas nem sempre foi assim, então é importante vocês entenderem isso. Por isso que atualmente, quando vemos alguns sociólogos como Olavo de Carvalho, que tem uma mentalidade dos primeiros anos da sociologia, década de 30, 40, 50, com um olhar um tanto quanto, né, com um certo, vamos dizer assim, viés preconceituoso, nós temos que entender que ele traz uma sociologia assim, mas talvez uma sociologia que não seja compatível mais com os tempos atuais, tá? Ok? Os tempos atuais incluem, consideram a sociologia sobre esses vieses que eu falei para vocês. Não é simplesmente o estudo das relações sociais, e sim relações sociais que sejam baseadas na empatia, no olhar para o outro, no respeito ao outro, no reconhecimento do outro, tá? Inclusive da sua cultura, das suas individualidades, e também no reconhecimento dos direitos humanos, né, nos direitos dos outras pessoas, tá? Então, é esse olhar que a sociologia atual busca, ok? E qual foi o conteúdo do PET que foi encaminhado para vocês? Bom, em uma primeira semana, tá? Aqui eu dividi em semana no PET de vocês, mas ele tratou sobre a sociologia do trabalho, sobre o capitalismo, tá? Bom, o que seria um capitalismo? É um modelo que ainda prevalece nos dias atuais, é um modelo econômico, tá? Que trouxe inúmeros benefícios, sim, trouxe inúmeros benefícios, especialmente quando falamos da evolução da tecnologia, tá? Da ampla evolução da tecnologia,
principalmente nas fábricas, nas indústrias, onde existe uma produção em grande escala. Nós podemos verificar isso, especialmente nas indústrias automobilísticas, em que hoje existe o sistema just in time, em que a pessoa ela escolhe o modelo do veículo que ela quer comprar, ela escolhe as características do veículo que ela quer comprar, né, que ela deseja, e aquilo é feito, aquilo é produzido de acordo com os seus desejos, né? Então, esse é um modelo just in time e reflete o atual capitalismo de hoje, ou seja, busca sempre o mercado consumidor e é atrelado à atual tecnologia, né? As tecnologias atuais, justamente para conseguir um grande mercado, tá? Então, queira ou não queira, o sistema capitalista é um sistema econômico que se sustenta até hoje, ok? E ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção e na sua operação com fins lucrativos, tá? Então, o capitalismo possui pontos positivos? Sim, né? O capitalismo, queira ou não queira, dá empregos. Só que nós sabemos muito bem que ele gera exploração de mão de obra, nós sabemos muito bem que ele gera efeitos perversos, como as desigualdades sociais, tá? Ou seja, o capitalismo, ele vai buscar enriquecer os donos dos meios de produção, né? Os industriários, os donos dos meios de comunicação, tá? Então, nós sabemos muito bem que a indústria do entretenimento só cresce às custas de quem? De nós que somos seus consumidores, tá? Aliás, é interessante, tem um documentário na Netflix, nossa, eu esqueci, O Poder das Redes. Acho que foi o professor Jurandir de vocês, professor de física, que me indicou. O poder das redes, tá? E justamente vai explicar como que as tecnologias elas influenciam a mente das pessoas para que as pessoas se tornem potenciais consumidores, tá? Então, justamente vai falar sobre isso. Como que a tecnologia faz isso com a gente? Se você vê, eu não sabia, se você vê determinado vídeo no YouTube, de repente de um produto que você goste, tá? Ah, eu vi, não sei, de um computador que eu gostei. Daqui a pouco você vai perceber que o YouTube vai começar a mandar vídeos, o quê? De propaganda de computadores, de como é computador de tal marca, como é computador de outra marca, se você vai perceber que ele vai começar a mandar vídeos para você. Tudo isso é milimetricamente controlado, isso ocorre em todas as redes sociais. Ou seja, se você está no Facebook, se você entra em alguma propaganda, daqui a pouco você vai estar recebendo no seu celular propagandas semelhantes. Ou seja, há um controle sobre as nossas vidas. E o que? É o capitalismo que acaba controlando as nossas vidas, essa busca incessante pelo lucro dos grandes donos dos meios de produção. As tecnologias estão tão evoluídas que eles conseguem captar os nossos perfis e nos bombardear com propagandas, tá? Com propagandas. E o documentário é até assustador, é assustador. Os próprios criadores das marcas nas indústrias são aqueles que orientam os seus filhos a não utilizar redes sociais, controlam o tempo que os seus filhos ficam no celular, no computador. Eles mesmos que criaram as propagandas, que criaram as tecnologias para essas grandes empresas. Por quê? Porque eles sabem os perigos, os vícios, né, que geram nas nossas crianças, nossos jovens, nos adultos, a ficarmos cada vez mais fixados na compra de produtos muitas vezes desnecessários, tá? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, o capitalismo ele gera desigualdades sociais, onde nós vemos muitos jovens, muitas crianças que muitas vezes não têm condições de comprar determinados produtos, sendo influenciados por esse meio e desejando produtos que muitas vezes não estão de acordo com as condições de sua família para lhes dar, tá? E isso pode gerar reflexos em nossos jovens, ok? Reflexos muitas vezes ruins. Então, o capitalismo possui também efeitos perversos, além das desigualdades sociais, da ampliação da miserabilidade, como o uso do trabalho escravo, tá? Nós temos que ter ciência disso. Muitas vezes,
Eu também já cometo esse equívoco de às vezes comprar uma roupa muito barata. Será que essa roupa muito barata não foi feita às custas de um trabalho escravo? Apesar que também roupas de marcas, muitas marcas, inclusive, já foram processadas porque utilizavam trabalho escravo, mão de obra escrava, barata, né? Enfim. Então, o capitalismo, ele produz pontos positivos, só que ao mesmo tempo produz efeitos perversos, o crescimento das desigualdades sociais. Então, o primeiro exercício que vocês tiveram, eu coloquei como verdadeiro ou falso, dizendo um dos efeitos perversos do capitalismo é a ampliação das desigualdades sociais e da miserabilidade social. Sim, tá? É um efeito perverso do capitalismo, ok? Bom, numa segunda semana, que falamos sobre trabalho, política e ideologia, trouxemos a ideia de Karl Marx, tá? Marx eu não curto muito, inclusive muitos, assim, o pessoal da esquerda, o pessoal que é comunista, eles defendem Marx, né? Marx. Só que o que acontece? Eu vejo que há uma injustiça em relação à prática dessa teoria. Sabe quando a pessoa faz uma teoria muito legal, boa, de igualdade, solidariedade social, né? Divisão da propriedade, semelhante ao que ocorre com os índios, né? Os índios não existem propriedade privada, a propriedade é coletiva, né? Pertence a todos. Então, o Marx, ele trouxe essa ideia para a sociedade como um todo. Como seria interessante que todas as pessoas tivessem uma propriedade que seria coletiva, né? Os donos dos meios de produção dividiriam seus lucros com os trabalhadores, todos seriam iguais, teriam as mesmas condições econômicas, tá? Só que essa teoria, vamos dizer assim, no momento da prática, ela houve, enfim, foi distorcida, né? E nós tivemos muitos regimes comunistas que mataram diversas pessoas, tivemos um governo de esquerda que, na verdade, tinha um caráter mais neoliberal do que de esquerda. Então, quer dizer, se utilizou de uma teoria e que na prática acabou não funcionando, tá? A teoria é muito bonita, mas na prática ela não funciona, tá? O único país que ainda tentou se sustentar sobre esse viés da teoria marxista é Cuba, né? Cuba tem uns pontos positivos, todos conseguem um bom estudo de graça, todos conseguem um mestrado, um doutorado gratuitamente, ali o ensino é muito bom, saúde pública é boa, só que nós sabemos que o que gera uma evolução individual das pessoas? Muitas vezes a competição, né? A competição gerada pelo capitalismo. Melhoria de serviço com a competição gerada pelo sistema capitalista. Então, tem dois pesos e duas medidas, tá ok? Fora o regime ditatorial, que não é nada, né, não é nada democrático, né? Então, enfim, tudo tem dois pesos, duas medidas, características positivas ou negativas, mas, porém, o modelo atual é um modelo capitalista, tá? É o que até o momento, mesmo tendo os efeitos perversos, é aquele que satisfaz, de alguma maneira, boa parte das necessidades sociais, né? De alguma maneira. Tem os seus efeitos perversos? Sabemos que tem, e temos que lutar para justamente minimizar esses efeitos, né? Bom, o que Marx ele vai falar, a teoria marxista? Que existe sempre vai existir um conflito de classes, tá? Onde existiria uma classe dominante, que seriam os donos dos meios de produção, e uma classe dominada, que seria formada pela força de trabalho, pelo operariado, pelos trabalhadores, tá? E que essa classe dominante, esses donos dos meios de produção, eles se utilizariam da mais-valia, ou seja, da exploração de mão de obra, que corresponderia ao lucro obtido, de certa maneira, com aquelas horas que não são pagas ao trabalhador, tá? Ou seja, o que o Marx quer dizer com isso? Que sempre irá haver o eterno conflito de classes, e que, muitas vezes, o trabalhador, ele é utilizado de uma maneira
para que traga cada vez mais lucro para os donos dos meios de produção, os empresários, os industriários. Então, o que acontece? Quando o trabalhador ele acaba se especializando e se volta, tá? Se volta totalmente para aquela empresa, de um modo geral, para aquela indústria, ele acaba perdendo a sua consciência e a sua posição de trabalhador, tá? Inclusive, ontem, em um grupo de estudo, nós estávamos discutindo que essa ausência de uma consciência de classe, que é o tema do exercício 2, adquiriu uma nova roupagem na atualidade. Então, o que acontece? Principalmente com os coachings que existem em muitas empresas. Os empregados, eles são estimulados a trabalhar porque ou vão receber alguma recompensa ou alguma comissão, ou então eles são estimulados com cursos, vamos dizer assim, eles são estimulados com uma possível promoção. Olha, se você, de repente, deixar sua família e viajar para o Natal, para um evento importante para a empresa, você tem grandes chances de, vamos dizer assim, subir nos quadros da empresa, pertencer às direções, ao nosso comitê de direção, enfim. Então, acaba incentivando uma certa ambição daquele trabalhador, para que aquele trabalhador se iluda, né? E aí sim, aquele trabalhador acaba perdendo um pouco da sua consciência de classe, de que ele é um trabalhador, e acaba adquirindo um outro comportamento, né? Então, o que a gente entendeu no grupo de estudos de ontem, que eu participei, é que cada vez mais está sendo feita uma nova linha discursiva para incentivar o trabalhador a se dedicar totalmente ao trabalho, totalmente. E assim aquele trabalhador, aos poucos, vai perdendo um pouco a consciência da exploração que ele está sofrendo, que acaba sendo uma forma atual de alienação, tá? Acaba sendo uma forma atual de alienação, uma forma atual de sentimento de perda da consciência de classe, ou seja, aquele trabalhador, ele vai acabar não se sentindo como um trabalhador, como um empregado, ele vai achar que ele está ligado à chefia, que ele já é como um coordenador, um chefe ou algo assim, tá? Por conta de ilusões que aos poucos vão sendo inseridas ao longo do tempo. Isso não significa que ele possa chegar a uma promoção, lógico que ele pode, mas o que eu quero dizer é que há um outro discurso que está sendo utilizado nas empresas, nas indústrias, de modo geral, tá? Em todas as esferas, para que justamente incentive aquele trabalhador a dar mais de si, e muitas vezes em troca de um salário que acaba sendo incompatível com o trabalho que ele exerce, um salário inferior, tá? Então, o trabalhador vai perdendo a noção do valor do seu trabalho, ok? Bom, então, no exercício número 2, nós falamos sobre consciência de classe, que diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que pertence. Essa ideia de consciência de classe, tá? Quando nós falamos que a pessoa não tem mais consciência de classe, é que ela muitas vezes ela está desconectada à sua real função, à sua real classe, dentro daquela situação de exploração, tá? Consciência de classe também faz parte da teoria de Marx, tá? De Karl Marx. Ou seja, que o trabalhador é tão explorado que ele acaba perdendo a consciência dessa exploração, tá? É onde ele vai sendo explorado cada vez mais, ok? Então, essa é a ideia que foi trabalhada na segunda semana. O terceiro exercício também nós falamos sobre luta de classes e trouxemos a seguinte afirmação: o conceito de luta de classes está bastante relacionado ao conceito de classes sociais. Para Marx, entre as classes de cada sociedade há uma luta constante por interesses opostos. Essa foi a afirmação do exercício 3. Na sociedade capitalista, a divisão social ocorreu devido à apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas, burgueses, e outro grupo explorado devido à sua capacidade de força de trabalho, proletariado. Na época de Marx, havia essa divisão, os burgueses, os donos dos meios de produção, e o proletariado. Hoje, nós podemos dizer os donos de grandes indústrias,
os donos de empresas, os donos das indústrias de entretenimento, tá? Dos grandes meios de comunicação e, por outro lado, aqueles que são explorados, que têm a sua força de trabalho explorada, os trabalhadores, todos nós que trabalhamos em busca de um salário digno, né? Ok? Então, essa ideia de luta de classes ainda é bastante atual nos nossos tempos, ok? Então, para Marx, sempre a sociedade ela vai trabalhar dentro dessa dualidade. É uma luta constante, é uma luta diária e é uma luta sem fim, não tem solução. Então, a afirmação a terceira resposta, a afirmação é verdadeira da terceira questão, ok? Então, na questão número 4, nós também falamos de Marx. A alienação para Marx seria uma espécie de aprisionamento. Para ele, o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza. Sua vida passa a ser medida pelo que ele possui e não pelo que ele é. Sim, tá? Justamente para Marx, o trabalho acaba sendo um aprisionamento, porque o indivíduo, ele se torna escravo do seu trabalho. E muitas vezes ele acaba ficando cego diante dessa circunstância e não vê que, na verdade, ele está enriquecendo a uma outra pessoa, tá? E que ele, muitas vezes, acaba sendo visto como um mero número e não pelo que ele é. E justamente isso ocorre. Nós somos um número, né? Em quaisquer situações, seja no âmbito do setor público, no âmbito do setor privado, nós praticamente somos vistos como mais um número. E é isso que também Marx questiona, tá ok? Bom, pessoal, agora do exercício 5 em diante, já entramos no tema da terceira e quarta semana, tá? Que é sobre teoria política. Bom, nós sabemos que o Estado como um todo, a administração pública, todos os setores, eles são dotados, né, de poder no sentido deles serem os portadores do monopólio exclusivo do exercício da força. Ou seja, o Estado como um todo, seja legislativo, executivo, judiciário, o próprio papel representado pela polícia, enfim, eles possuem um monopólio do uso legítimo da força. Ou seja, se algum cidadão age em desconformidade com a lei, né, em determinado território, ou por de repente comete algum crime, ou o indivíduo que age em desconformidade com alguma lei municipal, ele vai ser punido. Se o indivíduo abre um estabelecimento e não solicita um alvará municipal, ele com certeza vai ser penalizado, tá? Ou, se ele tem um alvará municipal para exercer determinada atividade e exerce uma outra que não foi autorizada, ele pode ter o quê? Seu alvará cassado pela municipalidade. Ou seja, a municipalidade, no caso, estamos falando do Estado de modo geral, município, Estado, União, enfim, todos os entes políticos, todos os entes federativos, eles possuem um monopólio legítimo da força e da violência para a manutenção da segurança e da paz social, tá? Então, o que acontece? Nós, né, em razão disso, em sabermos que existe um Estado para trazer uma possível segurança, para estabelecer uma ordem jurídica, uma ordem social, uma paz social, nós temos que ter consciência em relação a quem nós elegemos para sermos os nossos representantes, especialmente quando falamos em poder executivo e poder legislativo, tá? Então, sendo assim, o conceito e a ideia de política, ela acaba adquirindo um caráter mais amplo, pois significa o quê? A participação no poder, né? Ou uma luta ou resistência para influir nessa distribuição do poder, ok? Sendo assim, pessoal, nós, enquanto cidadãos, devemos observar, né, as atitudes daqueles que elegemos e também analisar os possíveis candidatos né, vamos dizer assim, assumir determinado cargo eletivo, tá? Por quê? Segundo o Weber, que também é um sociólogo, existem dois tipos de políticos, tá? Existem dois tipos de político. O político profissional, ou seja,
É um político que vive da política e o político profissional, tá? Aquele político que vive da política é aquele indivíduo que ele não está preocupado, não, perdão, é viver da política e viver para a política. O indivíduo que vive da política é o denominado político profissional, ou seja, ele usa da profissão para seus interesses pessoais, tá? Pronto. Seus interesses pessoais, ou seja, provavelmente é um político que será alvo de escândalos relacionados à corrupção, enfim, ou seja, é um político que vive da política. Ele se usa da política para atender seus interesses pessoais, tá? E há o político que vive para a política, ou seja, aquele que efetivamente quer fazer a diferença, aquele que quer atender os interesses sociais. Então, para o sociólogo Max Weber, existem esses dois tipos de político. Aquele que vive para a política, aquele que vive da política. O que vive da política é aquele que mama, vamos dizer assim, nas tetas do governo, tá? E o que vive para a política é aquele que realmente está interessado em atender os anseios populares. Então, o que nós temos que começar a perceber e analisar? Verificar justamente essa diferença em nossos representantes, ou futuros representantes. Se eles estão ali justamente porque desejam poder pelo poder, ou se eles estão ali para atender os interesses populares, tá? Então, é justamente essa ideia que foi trazida na semana 3 do plano de estudos tutorado de vocês, que foi sintetizada de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples, mais condensada para vocês do EJA, tá? Bom, na quinta questão tem a seguinte afirmação: o Estado é uma comunidade humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Sim, tá? Lamentavelmente, o Estado, eu acredito que muitas vezes o Estado ele exerce até esse poder de uma maneira abusiva. Então, por isso que digo lamentavelmente. Mas o Estado, ele exerce esse poder. Ele é o único que tem o monopólio do uso legítimo da força. A administração pública, ela tem o poder de polícia. Se você abre um estabelecimento, como eu falei para vocês, e solicita um alvará de funcionamento para uma determinada atividade, depois, ao longo do tempo, você começa a fazer outra atividade e justamente não informa a administração pública, você justamente pode ter o seu alvará cassado, tá? Ou se você, de repente, vai realizar uma atividade que precisa de um laudo do Corpo de Bombeiros e você não apresenta no prazo que a administração pública solicita, também você pode ter seu alvará cassado. Cabe ao município determinar as regras para a construção, tá? Ele pode fazer isso, aliás, deve. Que mais? Cabe, por exemplo, ao Estado punir o indivíduo que pratica um crime. Ok? Ele pode, inclusive, preso, ser encarcerado. Então, o Estado, sim, ele é dotado do monopólio do uso legítimo da força. Então, a afirmação da questão número 5 é correta, tá? Lógico, pessoal, se falamos em abuso, esses abusos devem ser comprovados e devem ser alvos de investigação, porque nós sabemos que existem em todas as esferas, tá ok? Muitas vezes se utiliza, o Estado pode se utilizar desse monopólio do uso legítimo da violência para punir determinada situação e agir com abuso, ou seja, extrapolar, exagerar. Ele pode agir de uma maneira, mas ele acaba o quê? Extrapolando. É onde nós verificamos o quê? Violência policial, que muitas vezes gera a morte de pessoas sem necessidade, ou seja, há um excesso na atuação policial. É o que nós verificamos isso em muitas notícias e reportagens que são transmitidas nos meios de comunicação. Ok? Bom, vamos para a semana número 4, que é sobre democracia. Bom, democracia. Cracia, governo, demo, povo. Democracia, governo do povo. Ou seja, é um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política, tá ok? Esse termo democracia, ele vem da antiguidade, né, da antiguidade greco-romana. Na Grécia, o que acontecia na Grécia? Existia uma praça pública
Se vocês lembram da arena grega, que ela é redonda? Lembra um campo de futebol. Imagine Maracanã. Imagine os campos de futebol, assim, Maracanã, tal, onde existia, ali no centro, no gramado, vamos imaginar que existiam os principais políticos e os principais debates. E na arena existiam pessoas ali, homens livres, isso na Grécia Antiga. Homens livres, ricos, tá? Não eram escravos e não existia e não poderia haver a participação das mulheres. Então, eram só homens gregos, ricos, tá? E justamente eles se sentavam ao redor dessa arena, tanto que as arenas de futebol, elas lembram as arenas da Grécia Antiga, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eram chamadas o quê? De ágora. E nesses locais, no centro, imagine um campo de futebol atual, mas ali no centro existiam os principais políticos da época, onde eram transmitidos os problemas da cidade, e era o quê? Existia uma votação de todos aqueles homens que estavam sentados nas possíveis arquibancadas, tá? O modelo atual dos campos do Maracanã, de hoje, ou de diversos campos de futebol, arenas que existem no mundo inteiro, eles refletem o modelo da Grécia Antiga, tá? Nesses locais também existia o entretenimento, né? Jogos nessa época greco-romana, mas também ali muitas decisões políticas eram votadas. Pois então, existia ali naquela época o sistema de participação direta, onde as principais questões eram apresentadas ali, e ali mesmo eram decididas por esses homens brancos, ricos, tá? Por que falo brancos? Possivelmente eram, mas ainda homens livres, homens ricos, que justamente deliberavam a respeito da política daquela cidade. Era uma participação excludente. Por quê? Porque os escravos não podiam participar. E quem eram os escravos? Eram aqueles que a Grécia guerreava e ganhava, né? De outras nações. Então, essas outras nações dominadas, esses indivíduos dessas outras nações dominadas eram trazidos para a Grécia como escravos. Então, quem não entrava nas deliberações? Os escravos, as mulheres, tá? Jovens e crianças também não, ok? Crianças, lógico, né? Mas até nos dias atuais, mas os jovens também não. Hoje nós temos a participação dos jovens, né? A facultatividade da participação dos jovens a partir dos 16 anos, tá? Mas antigamente não era assim. Então, era uma participação democrática, entre aspas, excludente. Mas essa ideia de democracia vem dessa época, ok? Bom, essa participação, portanto, no nosso sistema atual, ela não é direta, tá? Quando nós elegemos nossos prefeitos, quando nós elegemos vereadores, ou presidente da República, ou deputados, ou senadores, tá ok? Ela não é direta, ela é indireta. Então, o nosso sistema ele é representativo, ou democracia indireta, em que nós elegemos um representante para que ele justamente atenda os nossos interesses de alguma maneira, tá? Ok? E que justamente nós autorizamos nós legitimamos os nossos representantes para que eles atendam os interesses coletivos e também os nossos interesses, né? De alguma maneira, nós sempre buscamos aqueles que nós mais nos identificamos de acordo com aquilo que desejamos, né? Para a nossa localidade, para o nosso município, enfim, para o nosso país, ok? Mas a nossa Constituição, inclusive no PET de vocês também ele traz isso, prevê alguns institutos de participação direta. Quais são eles? Plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? O que é o plebiscito? O plebiscito quando é necessário que, sobre determinado assunto, a população delibere de alguma maneira, ou diga se concorda ou discorda, antes de uma análise mais aprofundada no futuro.
Já o referendo é quando já há um projeto de lei, já há uma posição mais ou menos definida, e é necessário que uma ratificação popular, tá? Nós tivemos um referendo sobre o uso de armas há um tempo atrás, há muitos anos atrás, tá? Mas são institutos que, lamentavelmente, são pouco utilizados no nosso país. Talvez, nós sabemos muito bem por quê, né? Os nossos governantes não desejam prestar, muitas vezes, conta de seus atos, mas são mecanismos, como plebiscitos e o referendo, são mecanismos que poderiam ser utilizados para justamente verificar qual é o posicionamento da população em relação a determinados temas, tá? Bom, qual outra situação? Projeto de lei de iniciativa popular. Vocês devem conhecer, porque é muito, muito famoso, a lei do ficha limpa, né? Vocês devem conhecer. Todos os políticos falam a respeito. Quando você, de repente, vai votar em um determinado candidato, algum conhecido te fala assim, olha, ele é ficha limpa, pode votar nele. O que ele está querendo dizer com isso? Que não tem nenhum processo, que é um político que não tem nenhum processo contra ele, né? Que não foi condenado nenhuma vez, que não tem nenhum processo por abuso de poder político econômico, não tem nenhum crime contra a economia popular, enfim, tá? É um indivíduo que é uma pessoa considerada ilibada, tá? Só que, não sei se vocês sabem, que a lei do ficha limpa, ela foi oriunda de um projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, foi coletado mais de 1 milhão de assinaturas, 1% do eleitorado nacional brasileiro, justamente encaminhou esse projeto de lei para o nosso Congresso Nacional, e esse projeto de lei se transformou na atual lei do ficha limpa. Então, vocês percebem que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer muitas coisas, tá? Mas, lamentavelmente, nós sabemos que existe pouca consciência em relação a isso e pouca união, tá? Na época que foi encaminhado esse projeto de lei do ficha limpa, foi o movimento contra a corrupção que encaminhou. Hoje é conhecido como MDL, tá? MDL. E, na época, foram coletadas essas assinaturas e foi encaminhado esse projeto de lei de iniciativa popular para o Congresso Nacional. Ok? Bom, então, sobre democracia, qual é o nosso modelo de democracia? É a democracia representativa, tá? Mas temos alguns institutos de democracia direta. Quais seriam? Projeto de lei de iniciativa popular, plebiscitos e referendos. Só que são institutos que são pouco utilizados na prática. O que é necessário, pessoal? Que nós, de repente, comecemos a ser mais participativos na nossa realidade local. Eu confesso que hoje eu não participo mais, mas alguns anos atrás, 3 ou 4 anos, eu participava de alguns conselhos municipais daqui de Cachoeira de Minas, justamente para verificar o que acontecia, né? Eu participei de reuniões do Conselho Tutelar, de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e foi um período muito bom, tá? Foi um período muito bom em que eu tentei, né, na época, eu tentei apresentar algumas coisas, algumas propostas. Na época, fiz, enquanto presidente, juntamente com o vice-presidente, e mais o apoio dos demais presentes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, uma intervenção na Escola Senador, porque na época era outra direção, porque eles estavam, vamos dizer assim, alocando alunos que possuem algumas necessidades especiais em uma turma única, sendo isso vamos dizer assim, uma situação que justamente gera um prejuízo ao aprendizado e uma não inclusão. O que é necessário? Uma educação inclusiva, ou seja, que cada um desses alunos estivessem nas outras turmas para que aqueles alunos que entendessem melhor o conteúdo pudessem ajudá-los de alguma maneira, e não simplesmente realocar os alunos com, vamos dizer assim, com dificuldade de aprendizado em uma única sala.
Então, nós fizemos intervenção, pleiteamos, na época, junto à autoridade municipal, um auxílio psicológico, neurológico, né? Ou seja, que profissionais da saúde fossem prestar um atendimento na escola Senador para esses alunos dessa turma, para que eles pudessem ser incluídos nas outras turmas o mais rápido possível. E, na época, conseguimos. Nesse ponto, foi uma vitória. Na época, conseguimos, tanto que depois, no final do ano, foi feita uma outra análise, muitos já tinham progredido, e no ano seguinte, eles foram realocados para as outras turmas, porque o que não era viável é todos os alunos que possuíssem alguma dificuldade ficarem condensados em uma turma só, tá? Justamente se sentindo excluídos, se sentindo, de certa maneira, humilhados e excluídos. Não, é necessário que uma educação que inclua, uma educação inclusiva. Então, foi um tempo muito bom, tá? Um tempo de aprendizado. No momento, não tenho como participar por conta das minhas filhas, mas eu penso algum dia em voltar a participar de reuniões, sim, dos conselhos municipais, para justamente eu me inteirar um pouco mais dessa realidade, tá? Justamente representando a sociedade civil, olhando sob o viés da sociedade civil, e justamente verificar se as nossas autoridades estão agindo de acordo, né, com aquilo que eles prometeram para a população de alguma maneira, né, em suas campanhas eleitorais. Bom, então, no exercício número 7, qual foi a afirmação do exercício número 7? A democracia direta é um sistema político em que os cidadãos elegíveis fazem parte das tomadas de decisões de forma direta, ou seja, sem intermediários. A democracia representativa é uma forma de democracia indireta em que as decisões são tomadas por representantes eleitos pelo cidadão. Sim, tá? Ou seja, a democracia direta vocês têm que lembrar, quando falamos de democracia direta, é uma participação que se assemelha à época dos gregos, né? Onde ali diretamente o cidadão estava tomando as suas decisões junto às autoridades políticas, de forma direta, sem intermediários, tá? E a democracia representativa, que é o nosso modelo atual, tá? Ou indireta, ou seja, nós elegemos um terceiro e esse terceiro, essa autoridade, vai nos representar de alguma maneira e atender os interesses da população, dos cidadãos como um todo. Então, sétima, a afirmação é correta, é verdadeira. Bom, o exercício número 8, democracia representativa é o exercício do poder político pela população eleitoral, ou seja, é feito de maneira indireta, ao contrário da democracia direta, mas através de seus representantes, por si designados com mandato para atuar em seu nome por sua autoridade, isto é, legitimados pela soberania popular. Sim, tá? Só explicou mais a alternativa do exercício 7º, mas é isso mesmo. Também nós podemos falar em democracia representativa, onde nós elegemos nossos representantes para eles falarem em nosso nome. Por isso que é necessário que nós tenhamos, né, pelo menos um pouco mais de consciência, né? É difícil, porque nós não conseguimos conhecer o coração dos seres humanos, né? Muitas vezes nós imaginamos uma coisa e que aquele indivíduo vai atuar de certa maneira, seguindo um certo comportamento, e muitas vezes nós podemos nos surpreender com um comportamento completamente diferente, né? Em desacordo com as propostas apresentadas em campanha. Mas é necessário que nós estejamos sempre ativos e de olho para verificar se aquelas pessoas que nós elegemos realmente estão atendendo os nossos interesses, de alguma maneira, ou então os interesses dos grupos minoritários, né, ou seja, daqueles indivíduos, daqueles grupos que são mais necessitados, tá? Ok? As minorias sociais, aqueles mais hipossuficientes, a população mais carentes, ou então as minorias sexuais, como nós, mulheres, somos minorias sexuais, LGBTs também são minorias sexuais, assim como nós, mulheres, somos minorias sexuais, os LGBTs também são, tá? Negros, índios, então nós temos que verificar se realmente as nossas autoridades estão atendendo efetivamente aos interesses das minorias, tá ok?
E, lamentavelmente, mesmo nós mulheres, sendo maioria em nosso país, maioria numérica, mais de 50%, nós somos considerados grupos minoritários. Por quê? Por quê? Somos excluídas, somos subjugadas ao longo da história, ao longo da história. Nós só conseguimos votar em nosso país em 32, ok? Em 32. Isto à custa de muita luta de Berta Lutz, junto a Getúlio Vargas. Então, nós temos que ainda progredir e muito, ok, pessoal? Bom, essa seria um resumo do PET 1, né, do nosso primeiro encontro. Eu creio que nas próximas semanas nós também vamos ter novos encontros, tá? Não sei se será na quinta-feira, porque está tendo colisão de horário com a outra escola em Conceição dos Ouros, então eu conversei com a Roseli hoje, que pode dar algum problema depois, então talvez ela me troque de horário, ou um pouco mais cedo, ou na terça-feira, eu não sei como é que ela vai fazer, tá certo? Mas provavelmente nós teremos atendimento toda semana, tá joia? Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Ok? Tudo certo, pessoal? Ok? Que bom, que bom. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá joia? Fiz um breve resumo do PET do governo que veio, tá? E que foi justamente adaptado para facilitar para vocês. Então, eu fiz um breve resumão de toda a apostila de sociologia do PET 1, tá joia? Bom, acho que já encerrou o nosso encontro, né? Que seria, não sei se é 9h30, 9h40. Bom, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá joia? Qualquer esclarecimento, estou aqui às ordens. Ok? Imagina, um grande abraço, obrigada a vocês pela presença. Tá joia? Muito obrigada. Eu vou interromper aqui a gravação.